Bom dia. No devocional de hoje vamos falar sobre prioridades, baseado em Lucas, capítulo 12, dos versículos 16 ao 21. Essa passagem, depois você lê com calma na sua Bíblia, essa passagem ela está falando do rico insensato. O versículo que mais chamou minha atenção, que eu marquei aqui no meu devocional, é a primeira parte do versículo 20. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. A parte B do versículo tem uma pergunta: então quem ficará com o que você preparou? Então eu nem coloquei essa pergunta aqui no meu caderno, na verdade, coloquei só a primeira parte. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Essa passagem ela está falando de um homem muito rico, que tinha muitas fazendas, muitas terras, e em um certo dia ele produziu muito mais do que aquilo que ele havia esperado, ou mais do que aquilo que ele estava preparado, né? Essa é a palavra, mais do que aquilo que ele tinha preparado. E aí ele fala assim: não tem onde armazenar minha colheita. Então o que ele faz? Ele destrói, né? Desconstrói aqueles celeiros que ele já tinha para poder fazer celeiros maiores, para poder armazenar aquela colheita. E aí a alma dele fala, né, para ele mesmo, a conversa dele com ele mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Aí surge Deus, versículo 20 fala: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, essa parábola fala bastante pra gente do uso do tempo e das nossas prioridades. Esse homem, a primeira prioridade dele era acumular riquezas, pelo que a gente entende do texto, e a segunda era garantir o seu futuro com dinheiro, com riquezas, né? Era poder usufruir no futuro daquilo que ele tinha acumulado. Só que ele não teve tempo. Porque quando ele conseguiu aquilo que ele queria e que daí a partir dali ele ia usufruir, a vida dele foi exigida, ou seja, foi tomada dele. A importância de nós termos prioridades bem definidas, né? Quais são as nossas prioridades de vida? Com prioridades bem definidas, né, com foco, nós não corremos o risco de perder o rumo, sabe? Naquele turbilhão de coisas que vão acontecendo no dia a dia. Mas nós não podemos esquecer que as nossas prioridades como cristãos, como servos de Deus, devem ser baseadas na vontade de Deus, nos planos que Ele tem para as nossas vidas, né? Nosso propósito de vida deve ser de levar reconhecimento a Deus. 1 Coríntios 10:31 fala, né, que qualquer coisa que nós façamos tem que ser para a glória de Deus. Nossas prioridades devem estar de acordo com o plano de Deus para nós. E aí a reflexão para hoje: você tem prioridades na sua vida? Quais são as suas prioridades? Quais são os seus objetivos? Eu tenho as minhas prioridades, eu tenho os meus objetivos. É importante trabalharmos com isso, é importante termos prioridades, termos objetivos na vida, como eu falei no começo, para nós não nos perdermos no turbilhão de coisas que vão acontecendo, na rotina, em coisas menores que vão acontecendo. Então, primeiro, nós temos prioridades definidas. Nós temos nossos objetivos. Eles estão de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus para a nossa vida, com o plano de Deus para a nossa vida. Os nossos objetivos e as nossas prioridades estão de acordo com o chamado específico que Deus tem para a minha vida. E aí, eu luto contra as minhas ambições egoístas, contra a ganância no dia a dia para poder fazer acontecer essas prioridades de acordo com o plano de Deus? Como é que eu tenho definido essas prioridades? Orando, buscando orientação na palavra de Deus, verificando se elas estão de acordo com o meu chamado, ou eu estou fazendo de acordo com aquilo que eu quero para mim, no sentido de ser humano, de pessoa, de egoísmo, de me colocar na frente das coisas. De que forma que eu tenho definido esses objetivos e essas prioridades? Para isso eu preciso entender qual que é o meu chamado, eu estou aqui para fazer o quê, né? Qual que é o plano de Deus para a minha vida. E aí, de acordo com isso, eu vou definindo os meus objetivos de vida, as minhas prioridades, se eu tenho família, se eu sou casada, se eu tenho filhos, tudo isso
tem uma orientação na palavra de Deus para prioridades e objetivos na nossa vida. Todas essas áreas da nossa vida estão muito claras na palavra de Deus. Então, a reflexão de hoje, baseada nessa passagem do rico insensato, e nesse versículo 20, contudo Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Se hoje a minha vida fosse exigida, se hoje chegasse o dia que no plano de Deus para mim fosse o meu último dia aqui na terra, o que eu estou deixando? Eu estou deixando um legado, eu estou deixando um propósito de vida que foi cumprido diante de Deus? Ou eu vou chegar e falar: eu não fiz nada da minha vida, ou não fiz nada de importante, ou não atendi o chamado de Deus, não atendi o plano que Deus tinha para minha vida, não cumpri com os desígnios de Deus. Se eu soubesse que hoje seria meu último dia de vida, o que eu tenho para apresentar diante de Deus? Seria chamado igual esse rico insensato? Insensato. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Se eu soubesse que hoje seria meu último dia, o que eu faria? O que eu tenho para apresentar? O que eu tenho como colheita? Será que aqui no versículo 20 tem uma pergunta ainda, que eu não coloquei aqui? Tudo que você tem se preparado, para quem será? Então, tudo que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, para quem será? Vai ficar alguma coisa? Vai ficar um exemplo de vida para minha filha, para o meu marido, para os meus amigos, para os meus conhecidos? Ou vai ficar um exemplo de vida que não é para ser seguido, de uma pessoa que se gastou em outras coisas que não tinham valor? Uma pessoa que só tinha interesse de acumular bens materiais e deixou a vida espiritual de lado? O que eu vou deixar hoje? Lembrando que a nossa vida ela é construída, primeiro, de decisões, pequenas decisões ao longo do dia, e de decisões mais cegas ao longo do tempo, mas que são feitas do hoje. Então, a minha vida, ela é completada, ela é formada pelo hoje, por coisas que eu estou fazendo hoje. Então, o que eu estou fazendo hoje tem a ver com o meu propósito de vida? O que eu estou fazendo hoje está atendendo o chamado de Deus para a minha vida, um chamado específico? Então, essa é a reflexão que eu quero trazer para essa passagem e para o dia de hoje. Tenha um bom dia, Deus abençoe e até amanhã.